À boca de cena. O escritor escreve, o leitor lê. Aqui, à boca de cena, ouve. Agostina está a escrever a biografia do Marquês de Pombal. E nesta crónica conta a sua imprevista ida a Soure, terra onde nasceu o Marquês. O modo como eu fui a Soure. Sendo que a vida humana é dominação organizada e o princípio da realidade é adaptação a essa mesma dominação, há a rebeldia como atividade nobre. E disso se trata aqui. A modos de comemoração pombalina, cujos exercícios se vão adiantando, e consta que atingem o mais fino cunho numa medalha em que o magnífico cabeleira será retratado, eu quero falar do assunto por linhas travessas, já que se trata da minha ida a Soure, num desvio que fiz da linha do norte. Eu escrevi a biografia do Marquês que me foi sugerida e em que não pus preferência, como se cuida. Escrevia laboriosamente com uma data de livros e calhamaços como escabelo e travesseira. Mas de ir a Soure, onde nasceu a sumidade, não me dissessem que, como boa nortenha, abaixo de Coimbra, acho tudo charneca, e com o meu conselho, Fátima acontecia em Ribeira Lima, ou no Gerês, que é mais conforme às visões pastoris e à graça do estilo novo e onde entroncam as profecias de Virgílio com as condições de Joana d'Arc. Que o Marquês nascesse em Soure, vá que não vá. Que Bernardinho viesse à luz no torrão, desculpa-se, mas eu não queria nada com esse facto, sem perspicácia alguma, e resolvi ignorar o lugar e as suas inspirações. De resto, a paisagem estorva-me como uma cortina corrida sobre o infinito. Assenta-me bem que seja verde, com alguma torrente com lagostins, e o mais é com o Criador e os silvicultores. Porém, não me pus a imaginar o Marquês nas veigas de Soure, palmilhando os caminhos onde o Sardão levanta a Drácula cabeça, e via-o com uma casaca cor de fígado, com lustro nos galões, a andar como um estafeta ao sol de junho, sem cavalo ou mula russa, pobre, digamos. Mas a pobreza dos que saem dela, pela porta de triunfo, é sempre romântica. Para mim, as casas de Soure eram de papelão, os campos feitos a lápis e os riozinhos, entrecotadas, o meu tinteiro entornado. Ir a Soure, não. Ora, um dia tive de tomar o rápido para Lisboa, o 7 colinas, com salão e hospedeira e viajantes com até chaquese, de enorme efeito normativo, que nos convencem da expansão do fetichismo burguês nos transportes públicos. Fazia um calor ainda mal desabrochado e as pessoas mostravam-se campantes e de boa sombra. Mas por alturas de Pombal, o comboio parou. Teve um estremeção, como alguém que é esmurrado em pleno ouvido e fica a cambalear e cego. Depois não se mexeu mais. As informações eram reservadas e o passageiro reagia com uma moderação entre o filosófico e o receio de levantar o que se chama a nulidade do procedimento. Ficou-nos dos romanos este princípio, o de não alterar a situação produto de um acerto em que o efeito de um ato é o pressuposto de um outro ato. O comboio parou na via, havia um motivo para isso e não se ia modificar nada com um inquérito sem um mínimo de standard jurídico. Tudo dependia da simpatia do pessoal em serviço ou da experiência de algum viajante conhecedor de tais incidentes e traumas circulatórios. A carruagem tornou-se numa fornalha. Não havia mais água e depois de 5 horas de espera, o bar tinha como provisão uma maçã golden
2 fatias de vitela untada de pimentão doce e vinho. Vinho quente, caldoso, com um perfume de canela e sabor de sal, como o que se descreve no rol das falsificações que o Marquês leu na sua barraca, onde a sua figura presunta e hipotética de déspota crescia acima das ruínas do terremoto. Corriam boatos, recebidos como brisas, símbolos afetivos de libertação. Um incêndio de uma composição de mercadorias fizera estragos nos cabos e impedia a passagem. Falava-se em mandar vir uma diesel para atrelar às carruagens, mas tudo era problemático, incalculável, mortificante. Até que veio uma ordem peregrina e o rápido pôs-se a caminho, para Soure. Ali nos esperava um par de caminhonetas neorrealistas onde se empilhavam passageiros e bagagens com uma renúncia, um alarme, uma angústia de refugiados, e como se, em vez de irem desembarcar em Santa Apolónia, com os seus negócios e projetos de tendências construtivas, como visitar a família, fossem cair em algum lugar pernicioso e instável, entre catos espinhosos e cobra cascavel. Estávamos em Soure, e um feixe de pinheiros mansos bordava a entrada como sentinelas sonolentas. Ali andara o Marquês na sua juventude de gentilhomem pobre, caçando lebres e bebendo algum chocolate nos passos rurais dos seus vizinhos. Quase pensei que ele estava lá, a olhar através da luneta a multidão atropelada e sedenta que enchia a gare de Soure. Tive um súbito desinteresse pela viagem. Pareceu-me ter terminado ali, naquele intermês de corridas, senhoras que exigiam informações, e a cara do chefe da estação, moralmente perdido, e que jurava não aguentar e que tudo era pouca sorte dele, só dele, homem justo e cumpridor, a quem aquilo acontecia. Voltei para o Porto na mesma carruagem e as pessoas riam-se, recompostas da contrariedade, metendo a fábula no trivial, pensando que afinal não tinham assim tanto que fazer em Lisboa. Que eu até embirro com tudo aquilo, disse uma mulher, cujo colar de pérolas ela apalpou com repentino espanto. Sabê-lo intacto deu-lhe loquacidade e alegria. O comboio parou fora do cais e da linha ao degrau ia uma distância enorme. Então um senhor disse-me: eu ajudo-a, mas tenho de lhe pegar por onde puder. E eu respondi: pegue por onde quiser, que o que eu pretendo é ir-me embora. Riram-se todos e a dona, que parecia snob, já não o era. Soure perdia-se de vista. Tive um pesar quase intrigante de não ter ficado lá e sentar-me no templo feito de pinheirinhos mansos, tocando a terra de Soure, quente, como uma pele de cobra no sol de junho, em que as víboras saem a procurar água, ou vinho, com que elas se caçavam para os caldos do Marquês. Os altos canaviais encobriam os campos largos. Para além do princípio do prazer e do mal-estar da civilização, há qualquer coisa como o caráter comutativo, ou perfeitamente infrutífero, ou inexistente, da decisão humana.